rapaziada, saudações vascaínas a todos vocês ligados aqui no canal. Eu torço pro Vasco, meu nome é Marcos e é muito bom ter você por aqui nesse canal de vascaíno para vascaíno, onde trazemos opiniões, notícias e informações, rapaziada. É isso mesmo, informações, porque todos os dias temos notícias atualizadas do nosso gigante da colina. E você, se não é inscrito, se inscreve. Se não quiser se inscrever, deixe somente seu like ou seu comentário sobre uma opinião minha, que você discorde ou concorde, para dar aquela força e ajudar o nosso canal a ser divulgado ainda mais no YouTube. Valeu, rapaziada? E nesse vídeo vamos estar falando sobre reforço que chegou ao Rio de Janeiro na madruga, rapaziada, e já pode estar saindo. Você vai entender tudo isso daqui a pouco. Mais um zagueiro especulado no Vasco, com passagem aqui no Brasil, e também jogou com o Dimitri Payet. Léo pode ser poupado do jogo de segunda-feira. Ih, rapaziada. E jogador que pode estar voltando já a ser relacionado nesse jogo também de segunda-feira. Isso e muito mais no canal Eu Torço Pro Vasco. Então vamos que vamos pro vídeo de hoje que tá recheado, rapaziada. Dando início ao nosso vídeo, desembarcou no Rio de Janeiro hoje, na madrugada, Jean Menezes, o atacante chileno, ponta esquerda, o baixinho, né? O baixinho que tem uma semelhança um pouco parecida com o Soteldo, desembarcou no Rio hoje, e o pessoal do BTB Esporte que estava lá, como em todas as coberturas de chegada e saída de jogadores, eles sempre estão aqui nos aeroportos no Rio, seja em qualquer lugar do Brasil, os caras estão lá sempre. E um dos relatos do Jean Menezes é o seguinte, rapaziada, que ele recebeu a indicação e o aconselhamento de vir o Luan Garcia, você lembra, Luan Garcia jogou aqui no Vasco, zagueiro, revelado pela categoria de base do Vasco, jogou muito tempo, foi campeão, inclusive carioca, naquele time com o Nenê, em 2015, estava no Palmeiras, foi vendido recentemente ao Toluca e recebeu referência muito boa do Gigante da Colina, que até o Jean Menezes falou na entrevista, e também do Galdames, que atualmente está no time, rapaziada. E por que eu falei que ele já chegou e já está saindo? Porque ele foi convocado para a seleção do seu país para disputar as eliminatórias da Copa, né? Entre dia 5 a 10 de setembro, rapaziada. E com isso já desfalcará o Vasco nesse período. Mas um dado interessante que nós devemos saber. Provavelmente contra o Atlético Paranaense, na segunda-feira, não vai ter Jean Menezes. Agora, para o jogo de quinta-feira contra o próprio Atlético Paranaense, ele pode já jogar. Só que até terça-feira o Vasco tem que inscrever esse jogador. É isso mesmo, ele tem que estar lá no bid da CBF até terça-feira. Porque a informação é o seguinte, o registro também depende do envio dos documentos. Certificado Internacional de Transferência, ou ITC, na sigla em inglês, para a Federação do México, onde Jean Menezes jogava pelo Toluca. Esse processo acontece via FIFA. Depois disso, o chileno será inscrito na CBF. Então tem esse trâmite burocrático. Precisa do ITC para ele ter a liberação para ser, aí sim, inscrito pela CBF. Sabemos que ele chegou hoje de madrugada, muito cedo, deve ter ido fazer exames médicos, e mais tardar, hoje à tarde, ou hoje à noite, ou amanhã, pela manhã, Jean Menezes deve ser denunciado pelo Gigante da Colina, rapaziada. E falando de reforços, que você viu na capa aí, vai dar tempo? A questão é a seguinte, o Vasco agora, ontem, surgiu a informação de Rafael Tolói, Rodrigo Guti, que estava na mira, e hoje surgiu mais um zagueiro. De ontem para hoje surgiu mais um zagueiro, Luan Pérez, jogador de 30 anos que jogou no Santos aqui no Brasil, jogou também no Olympique de Marseille, inclusive em 2021 e 2022, com o Dimitri Payet, foi companheiro do Dimitri Payet, até do Gerson, né, que está no rival, e pode ser um trunfo também, como o Dimitri Payet joga aqui, e o pessoal lá da Turquia deu essa informação de que Santos e Vasco estão no páreo para contratar o jogador. Tomara que o Vasco consiga contratar. O Vasco precisa urgentemente de reforçar a zaga. Ontem surgiu dois nomes, um excelente nome, que é o Rafael Tolói. O Rodrigo Guti ainda é uma incerteza. É muito jovem, não sabemos o que pode render aqui no futebol brasileiro. Saiu muito cedo, fez base no Atalanta, no futebol italiano. Aliás, o Atalanta é o clube do Rafael Tolói, e pode ser que, por essa base que ele fez lá, pode dar caldo também e ser um bom zagueiro. Agora, é uma incógnita. A gente falar que vai dar certo, a gente não sabe. Mas eu vi os lances, um zagueiro muito interessante, e a gente tende a acreditar que vai dar certo, né, rapaziada? Vamos ter fé. Mas a questão do Luan Pérez é isso. O Vasco sondou a situação e pode acontecer uma negociação. Depende muito dos próximos passos dessa negociação. Caso o Rafael Tolói não aceite um contrato com o Vasco, ele não queria retornar ao Brasil, mas viu no Vasco, o staff dele revelou
que viu no Vasco uma oportunidade de ele voltar, porque o Vasco demonstrou interesse em contar com o jogador, dando até uma oportunidade de ser capitão, de disputar jogos, ganhar títulos, e isso pode chamar mais a atenção do jogador. Vamos ver, vamos aguardar. Outro jogador que entrou na mira do Vasco é um velho conhecido aqui do futebol do Rio de Janeiro, o William Arão, rapaziada. O volante William Arão, o staff do jogador confirmou a sondagem do Vasco. Sobre o William Arão, que perguntaram, o pessoal do Fábio Torres jogou a seguinte informação: houve uma sondagem no Vasco no início da janela de transferência, não teve mais nenhum contato. Pois bem, não teve mais nenhum contato. Foi no início dessa janela, assim quando abriu a janela dessa de meio de ano, o Vasco fez uma sondagem, mas provavelmente pelos altos valores que deve girar, e por Vasco ainda está na situação financeira um pouco delicada, tendo em vista que saiu a 777 e isso fica muito complicado. Mas vamos aguardar. Eu não gosto, sinceramente, não gosto do jogador, acho que já passou o tempo dele aqui, e ele tem uma história lá no rival. Acho que isso não tem muita questão também de ter a ver, contratar um jogador que jogou no rival, não é o problema. A questão é a idade avançada, 32 anos, 33 anos, se não me engano, para aquela função de volante. Acho que o Vasco está bem servido nessa questão. Precisa, sim, de um time ter uma zaga bem consistente para que os caras ali do meio de campo consigam suportar um pouco melhor, porque às vezes o cara deixa passar ali e a zaga não consegue segurar. Então eles precisam de ter mais segurança também, tanto no meio de campo como na zaga, né, rapaziada? Então vamos aguardar. Bom, a minha opinião é, não interessa. Para mim, não é bom o Ilharão no Vasco. Se você concorda comigo, deixa nos comentários. Se não, também pode deixar o seu comentário por que você não concorda. E a notícia que sempre, já não é notícia, né, rapaziada? É algo que sempre vai acontecer, porque essa torcida do Vasco é incrível. É gigante mesmo. Tá na tela para você. Ingressos esgotados para Vasco e Atlético Paranaense na segunda-feira no Campeonato Brasileiro, às 21 horas, em São Januário, rapaziada. Já está esgotado os ingressos, não entra mais ninguém. Quem comprou, quem não comprou, não compra mais. E para o jogo da quinta-feira, já tem mais de 10 mil ingressos vendidos. Então vai ser casa lotada 2 vezes seguida. E falando agora como já estamos falando de time do Vasco, uma notícia importante. Alex Teixeira já treina com o elenco e pode ser relacionado. Lembrando que o Alex Teixeira teve um problema um pouco antes do Felipe Coutinho, e saiu, ficou em tratamento e retorna agora. Começou a fazer os treinamentos e já pode voltar a ser relacionado para jogar pelo Gigante da Colina. Dependendo do trabalho dessa semana, o jogador já pode ser relacionado para o jogo de segunda-feira. Informação do Atenção Vascaíno, rapaziada. E uma informação também do Atenção Vascaíno, para estar encerrando esse vídeo, é o seguinte: Léo pode ser poupado nesta segunda-feira contra o Atlético Paranaense. Tudo leva a crer, rapaziada. Por quê? A informação é a seguinte: o zagueiro Léo pode ser poupado da partida contra o Atlético Paranaense. Diante disso, Maicon e João Vitor devem ser o titular. Algumas informações dão conta que o psicológico do Léo Pelé está um pouco abalado depois dessa seguinte recentes acontecimento com ele, né, de erros consecutivos, e ele, depois da última festa que teve agora, dessa festa do Vasco, do aniversário de 126 anos, onde aconteceu aquele episódio com o Rafael Cunha, né, o humorista, não pegou bem, o psicológico está muito abalado, e eu acho que é o ideal ele poupar ele, procurar um clube para ele jogar, porque no Vasco acho que não tem mais clima nenhum para o Léo Pelé. Você concorda? Se não, deixa nos comentários, porque é muito importante ter a sua opinião também, porque aqui não é somente eu que tenho uma razão, você também, torcedor. Você, principalmente, que está do outro lado aí, nos acompanhando, tem mais razão ainda. A gente pode concordar, pode discordar, mas o sentimento é o mesmo, de amor por essa cruz de Malta aqui, ó. E nós carregamos um clube imenso, gigante, como é o Vasco da Gama. Rapaziada, é isso. Um panorama do vídeo. Reforço chegou. Luan Pérez é mais um nome que chega para o Vasco, que pode chegar no Vasco. Tomara que dê tempo, né? O Ilharão, Léo Pelé e os ingressos que estão esgotados, como essa torcida sempre faz. E Alex Teixeira, que pode estar retornando do Atlético Paranaense. É isso, rapaziada. Espero que você tenha gostado. Deixou o seu like, se inscreveu no canal. Fique com Deus. Até a próxima e fui!